Gente, boa tarde a todos. Bruno, me escuta? Sim, Ok, acho que então todos nos escutamos aqui. Já temos um pessoal online para a gente iniciar. Eu sou Rafael Nobre, da Bucareste Ateliê de Cinema, e hoje a gente vai ter um webinar com o Bruno Massal, da Canon, para falar das câmeras C300 Mark III, C500 Mark II. Só queria agradecer, antes de passar a palavra para o Bruno, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Acho que a gente já tem uma longa parceria com a Canon dentro da Bucareste nesses últimos anos, e durante nossos cursos acho que a gente usou praticamente todas as câmeras da linha EOS, né? Desde a C100, desde a primeira C100, né? C100 Mark II, C300, C500, C700, e quem sabe em breve torcemos para que o quanto antes a gente possa experimentar mesmo na vida real essas duas novas câmeras que o Bruno vai falar com a gente sobre. Então, Bruno, é contigo. A última coisa que, para quem estiver dentro da plataforma, caso queira fazer perguntas, vocês podem fazer na sessão de perguntas e respostas. Evitem perguntas no bate-papo, porque é capaz que elas se percam por aqui, né? É mais difícil de controlar. E quem estiver assistindo pelo Facebook, eu tento passar algumas perguntas aqui para o Bruno, podem escrever por lá e eu faço essa mediação com vocês. Então, é contigo, Bruno. boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite do Rafa e da Bucareste para a gente fazer essa apresentação das novas câmeras da Canon. Elas são câmeras que a gente pode dizer que nós estamos muito empolgados com elas, porque a gente teve uma demanda muito grande por conta de várias dessas funções. A C500 Mark II e a C300 Mark III são câmeras que mostram o comprometimento da Canon com o público que usa essas câmeras e com as demandas que vocês trazem para a gente. Eu vou aqui compartilhar uma tela agora da apresentação, só para vocês conseguirem enxergar. Bom, então, como eu estava falando, né, essas câmeras são a prova que a Canon está comprometida com vocês. Vocês estão enxergando a tela? Rafa, tá tudo ok aí? Só para confirmar se está tudo certo. Tudo ok. Beleza. É, Elas são a prova de que a Canon está comprometida com os usuários, né? Desde operadores de câmera, diretores de fotografia, até assistentes de câmera, né? Operadores, etc. Então, falando um pouco sobre para quem elas são, né? Essas câmeras. Esse aqui é o nosso line-up de câmeras hoje, né? Então a gente tem a C700 em suas variáveis, tanto a Super 35 quanto a Full Frame. E a C500 Mark II e a C300 Mark III estão logo abaixo delas. A C500 Mark II sendo uma variável full frame e a C300 Mark III uma Super 35. Então a gente vê essas câmeras basicamente atendendo o mercado de publicidade, de dramaturgia, de produção de filmes independentes, variedades, esportes, notícias, reportagens, documentários e, claro, né, também pegando um pouco da pirâmide, né, da ponta da pirâmide, que seriam as produções televisivas e cinematográficas mais high-end. Por que a gente fala que ela pega um pouco dessas produções, né? Ah, Basicamente, o mercado hoje a gente sabe que ele é basicamente dominado por Alexa, né, o mercado high-end da Arri e Red, mas Canon é muito utilizado como câmera B ou câmera C. Então, a ideia dessas câmeras é atender também essa demanda. Então, elas são câmeras que conseguem se parear muito bem com câmeras de outros fabricantes em termos de look e também em termos de funcionalidades, né? Então, você tem um corpo que é menor, mas que pode muito bem suprir esse tipo de demanda. Além disso, elas podem ser, obviamente, câmeras principais para outros tipos de produção. Aí falando um pouco da C500 Mark II especificamente, ela é a nossa câmera full frame, né, a mais nova câmera full frame cinematográfica.
ela tem um sensor full frame de 5.9K, ele é um sensor CMOS, então ele vai ter questões como rolling shutter, porque ele não é global, mas em termos de medição, a gente já teve alguns resultados de testes feitos por terceiros, né? E basicamente, das câmeras full frames que estão no mercado hoje, ela é uma das melhores câmeras em termos de rolling shutter. Então, para quem quer fazer uma coisa usando sensor maior, né, sensor full frame, que vai ter movimento, o rolling shutter da C500 Mark II é um dos melhores do mercado. Fora isso, ela é uma câmera menor, ela é mais leve, ela é bem compacta. Você consegue extrair esse 5.9K de resolução gravando internamente no formato Cinema Raw Lite. Mas se você não quiser trabalhar no formato RAW, você consegue trabalhar no XFAVC, que é um 42210 bit, e ele faz uma amostragem de 5.9K para 4K. Então você tem um ganho de nitidez, né, de sharpness mesmo na imagem, que é muito interessante. Além disso, ela é uma câmera extremamente modular e atendendo a várias solicitações de usuários, né? É a primeira vez que a Canon possibilita que o bocal seja intercambiável pelo próprio usuário. Antes, né, todos os modelos anteriores a C500 Mark II, basicamente, para você trocar o bocal oficialmente, você tinha que mandar para a Canon, para o serviço técnico da Canon fazer isso. Com a C500 Mark II, a Canon possibilitou que o próprio usuário faça essa troca. Então, vocês estão vendo aí 4 parafusinhos, né, em volta do bocal. Você tira esses parafusos, coloca o outro bocal, parafusa de volta e está feita a troca. Ela também conta com estabilização eletrônica, então eu vou falar um pouco mais dela adiante, mas ela basicamente tem a possibilidade de estabilizar a imagem digitalmente e ela já te entrega o arquivo com isso e também já tem conexão 12G SDI para os gravadores mais modernos, além de possibilitar a saída 4K até 60 quadros através de um cabo só. E por que full frame, né? A Canon ela já se comprometeu com a questão do full frame, então a primeira câmera full frame cinematográfica da marca foi a C700 Full Frame, que foi introduzida no mercado em 2019. Na verdade, não 2019, mas 2018 para 2019. E a C500 Mark II chega em 2019 para 2020, né? Não são câmeras que se substituem. A C700 ela tem um corpo maior, com mais terminais para conexão, né? Então ela é uma câmera para um workflow que tem uma equipe com mais profissionais, enquanto a C500 Mark II ela funcionaria muito bem como uma câmera B da C700 ou então como uma câmera principal numa produção que tenha menos profissionais no set. O círculo de confusão, né, do sensor é basicamente de 43 milímetros, mais ou menos. Ele é um sensor que tem 38,1 milímetros e 20,1 milímetros de altura e 38,1 milímetros de largura. Então ele já tem a proporção 17:9. Então ele já é um sensor DCI. Ou seja, ao contrário de outras câmeras, basicamente você tem um sensor e você utiliza a totalidade dele para gravar esse 5.9K ou 4K quando é oversampled. E com isso você também tem a possibilidade de utilizar as novas lentes Sumire, que eu não vou falar delas aqui, mas aqui tem um frame do documentário que o Marcelo Trotto, Tintin, da ABC, está rodando. Então ele rodou com a C500 Mark II e as Sumire Primes na mão. Então é um setup bem bacana, um setup para usar na mão, leve e fácil de utilizar. E claro, por ser menor, os usuários acabam conseguindo as possibilidades de acessórios que você consegue utilizar com a câmera são muito maiores, desde Steadicam até gimbals, shoulder mounts, etc. Então aqui falando um pouco da super amostragem, né, da câmera, ela tem uma amostragem, né, o sensor é 5.9K, então o que ele faz? Basicamente ele captura as 3 camadas, né, o RGB, com 5.9K de resolução e ele faz um debayering direto para 4K.
E aí ele vai, isso é graças ao processador novo de DV7, mas ele já te entrega um arquivo 4K, 422 10-bit, se você não quiser gravar RAW. Se você for gravar RAW especificamente, o Cinema RAW Lite, ele já vai te entregar um arquivo 5.9K e você faz a pós-produção inteira no software de edição que você preferir. Mas se você for gravar 4K, 422 10-bit, ele já entrega esse arquivo com a amostragem com uma nitidez maior do que você estaria acostumado. Aqui mostrando um pouco do sensor, né? A tecnologia. Então, é basicamente aquilo que eu já havia falado, né? Do tamanho do sensor. Uma coisa que é interessante na C500 Mark II é que, apesar dela ser full frame, ela não te obriga a usar a câmera no modo full frame. Ela tem, né, a possibilidade de você trabalhar com janelas. Então, se você estiver trabalhando no formato RAW, você consegue trabalhar numa janela 4K com Super 35. E se você estiver trabalhando, quiser também, você pode gravar em 2K RAW em Super 16. Alternativamente, você também consegue trabalhar nessas janelas de Super 35 e Super 16 no formato XFAVC, né, o 422 10-bit, sem comprometer a qualidade de imagem. Aqui tem um exemplo. Esse frame aqui foi de um vídeo que a Ponto 25, né, fez para Mitsubishi Cup. Então, aqui foi gravado totalmente no formato comprimido, né, o XFAVC. Então, aqui ele entrega um 4K full frame até 60 quadros em 422 10-bit. Uma coisa que é interessante de se citar é que, apesar de não ser uma demanda tão grande hoje em dia, tem muita produção menor que prefere trabalhar com um HD, né, com 2K, e é possível trabalhar com 2K full frame na C500 Mark II. Esse é um diferencial da câmera. Então, você pode trabalhar, se for no formato intermediário, com 4K full frame ou 2K full frame. Então, né, aqui fala um pouco da superamostragem. E uma coisa que é interessante se citar também é que o XFAVC em 422 10-bit, ele é basicamente, por fábrica, XFAVC entra, ou seja, ele grava todos os quadros, a decodificação e a codificação é quadro a quadro. Então, se você configurar a câmera para trabalhar 60 quadros, por exemplo, serão 60 quadros capturados de forma real. A gente tem uma atualização de firmware vindo para a câmera, em que vai ser possibilitada também a gravação do XFAVC Long GOP, que já está presente na C300 Mark III. E aí você tem um formato de compactação menor para quem precisa trabalhar, né, onde em produções que o armazenamento é muito mais importante do que a qualidade. Antes da gente começar a falar um pouco da C300 Mark III, né, das partes principais dela, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta a fazer sobre a C500 Mark II, só para a gente seguir aqui. O Gustavo está perguntando aqui sobre a troca de bocal. Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, porque eu vou falar sobre os bocais especificamente, tá? Tem um outro slide aqui nessa apresentação onde eu falo dos bocais. E aí eu explico um pouco melhor como isso funciona, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta sobre a C500 Mark II, eu posso responder. Senão eu vou seguir aqui na C300 Mark III. Bom, eu vou continuar aqui então. Falar um pouco sobre a C300 Mark III. A C300 Mark III a gente anunciou agora, né, no mês passado, abril. A ideia seria basicamente o Alexandre fez uma pergunta que eu vou responder assim que eu responder também passar da C300 Mark III. A C300 Mark III, né, ela foi uma câmera que a gente anunciou na NAB
Basicamente seria o anúncio na NAB, e como a NAB não aconteceu, a gente anunciou online, através de uma videoconferência. E a grande novidade dela é que ela tem um sensor Super 35 novo, desenvolvido do zero, com uma saída de ganho duplo, uma saída DGO, que é uma tecnologia que as câmeras da ARRI já têm há alguns anos. Basicamente, o que ele faz, né? Eu vou explicar um pouco mais adiante isso com detalhes, mas ele mapeia diferentes pixels com diferentes ganhos para entregar o máximo de alcance dinâmico possível na imagem. Então, ela também é a primeira câmera da Canon a possibilitar 4K 120 em gravação interna. Tá? A C700 já possibilitava 4K 120 com um gravador externo, mas a C300 Mark III possibilita isso internamente, sem gravador, sem a necessidade do gravador. Fora isso, ela é basicamente o mesmo corpo e tem muitas das funções que a C500 Mark II tem. Então ela vai ter o design menor, ela é leve, ela é compacta, vai ter a gravação de RAW interno em Cinema Raw Lite também, vai ser modular, também tem os bocais intercambiáveis, também tem estabilização de imagem eletrônica e também tem o suporte a 12G SDI. Falando um pouco do sensor DGO, especificamente. Então, o sistema novo ele gera imagens basicamente com um alcance dinâmico maior, né? Onde o que ela faz, né, especificamente? Os pixels que têm uma saturação mais alta, ela vai priorizar com um ganho mais baixo, né? Então você vai ter uma saturação maior. Enquanto os pixels que são de áreas mais escuras, ela vai priorizar para sair com um ruído menor, um controle de ruído menor, e com isso você ter um alcance dinâmico maior. Existe um frame da Existe um frame do vídeo que a gente lançou que chama Bonnier Ballet. Eu vou pedir para o Rafa colocar depois na descrição aí de quem está assistindo, ou então mandar pelo chat, onde tem uma cena que eles gravaram de dentro do cockpit do avião, com um céu azul lá de fora, e você consegue enxergar detalhes tanto no céu, né, a cor do céu, que é azulzinha, quanto detalhes no cockpit. Então, isso é extremamente interessante e é por isso que, graças à tecnologia da DGO, que você consegue ter esse alcance dinâmico maior. E aqui mostrando um pouco, né? Basicamente, aqui tem a C500 Mark II e a C300 Mark III lado a lado. Podem parecer a mesma câmera, mas na verdade são fotos de câmeras diferentes. E o ecossistema delas, né, que são os acessórios que elas compartilham. Então é possível você utilizar com o EVF V70, que é um viewfinder da C700, né, de fábrica da C700. Ela tem um viewfinder próprio, que é o EVF V50. Ela tem a unidade de extensão EUV1, a unidade de extensão EUV2, controle remoto RCB100. Então existe uma infinidade de acessórios da própria Canon e já outros fabricantes, inclusive a ARRI já está lançando gaiolas, shoulder mounts, cheese plates e outros acessórios. E aqui eu vou falar um pouco sobre o bocal e a unidade de extensão. Eu vou aproveitar para responder a pergunta do Gustavo. Tá? Basicamente, o bocal, eles são feitos através de 4 parafusos, né? E existem os shins, né? Que são os espaçadores para você acertar a distância do foco no infinito. Eu vou falar que até o momento a gente não teve, né? Até por serem câmeras muito novas, a gente não teve reclamação de usuário em relação à colimação da câmera, especificamente, né? Então, o back focus em si, a gente não teve como sentir ainda qual que é a questão do espaçamento, né? E se a partir de quantas trocas, a variação do torque, etc., que vai complicar a questão do back focus. Basicamente, o que a gente tem sentido é que cada usuário coloca um pouco de torque específico,
mas que isso não tem afetado o backfocus especificamente. Então, acho que a gente segue uma questão mais próxima da ARRI nesse sentido. Uma coisa que é importante de se citar especificamente é que os shins, né, que a gente envia, na verdade, junto com o bocal, eles são para caso o backfocus esteja muito fora no set. O padrão da câmera especificamente é um que ele vai já estar, né, que é o que está na câmera. Ele acompanha o outro quando você compra o bocal, a parte, mas o Shin especificamente ele já tem uma espessura que é para o backfocus de EF e de PL, né, para você utilizar esses bocais. Então, se você tiver num set e o backfocus de uma lente, determinada lente estiver muito fora e você não tiver como checar numa assistência técnica, por exemplo, você consegue utilizar os outros shims para acertar o backfocus. Então, só falando aqui, especificamente dos bocais, né, intercambiáveis, a câmera vem de fábrica, tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II, elas vêm de fábrica com bocal EF. Então você vai ter sempre o bocal EF padrão, que é o mesmo que está presente nas DSLRs. Existe o bocal opcional EFC, que a gente chama de EF Cinema Lock. Ele é basicamente um bocal EF com uma trava tipo PL, né, para lentes cine de cinema, com bocal EF, ou então com alguma lente que vocês queiram acessorizar com um motor de follow focus ou alguma coisa um pouco mais forte, né, com mais torque. E tem o bocal PL, que é o padrão da indústria hoje. E esse bocal PL ele tem integração cookie. Então, se vocês estiverem utilizando uma lente que também tem integração cookie, a câmera recebe informações de distância focal, de ponto de foco, íris e etc. Na parte traseira da câmera, falando um pouco das unidades de extensão, né, você tem um conector e basicamente esse conector ele possibilita uma conectividade com alguns acessórios. Então existe o EVF V50, que é esse monitor aqui, né, esse viewfinderzinho, que é muito próximo do que a C300 Mark II, a C200 tem, que é um viewfinder traseiro, e você acopla ele na câmera. Então o corpo da câmera especificamente, ele não vem com viewfinder, mas você pode utilizar com o viewfinder que você encaixa na parte traseira da câmera. Existe uma outra unidade de extensão que é o EUV2, é o EUV1, que ela adiciona o Genlock com Sync Out, o RS422 e uma entrada Ethernet. E com isso você continua utilizando as baterias BPA60 ou BPA30, mas com esses conectores. E a unidade de extensão EUV2, ela adiciona, né, todos esses terminais, né, que eu falei, o Genlock, o 422 e o Ethernet, além de uma saída DC out de 2 amperes, um DTAP, uma saída de alimentação de lente especificamente, além de um plate para alimentação V-mount. Então você tem a possibilidade também de trabalhar com bateria V-mount sem precisar utilizar um tease plate. Obviamente existem situações em que o tease plate vocês querem montar a bateria de uma outra forma, mas a própria câmera tem uma unidade de extensão que possibilita a entrada de uma bateria V-mount. Além disso, essa unidade de extensão V2, né, o V2 não tem aqui nessa imagem, não está para ver aqui, mas tem uma outra mais para frente que vocês vão conseguir enxergar. Ela adiciona mais 2 entradas XLR analógicas, então são 2 entradas que não tem phantom power, mas vocês conseguem utilizar mais microfones para trabalhar com até 4 canais de áudio independentes. E aqui é a estabilização eletrônica, né, da câmera. Tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II também possuem essa estabilização. E ela vai funcionar tanto com o bocal EF quanto com o bocal PL. Então, como que ela funciona? Basicamente, ela estabiliza, ela usa essa resolução, né, do sensor e estabiliza a imagem
digitalmente dentro da câmera. Então, você já pega o arquivo com essa estabilização aplicada. Por ser uma câmera de lente intercambiável, você vai ter, obviamente, você tem diferentes aplicações de estabilização para diferentes distâncias focais. Então, basicamente, se você estiver utilizando um bocal EF ou um bocal PL com uma lente que tem integração, né, com comunicação, a câmera já identifica qual a distância focal e vai aplicar a estabilização correta de acordo com a distância focal daquela lente. Quando você está trabalhando com lentes que não têm contatos eletrônicos, né, que sejam EF ou sejam PL, você mesmo consegue ir lá no menu e colocar qual que é a distância focal que você vai trabalhar. Então, suponhamos que vocês estejam com uma 50 milímetros que não tem estabilização. Você vai lá, coloca, e aí você coloca 50 milímetros. Aí a câmera vai aplicar a estabilização correta para aquela distância focal. E você também pode salvar a distância focal, caso você esteja trabalhando em um set de filmagem com diferentes lentes, né? Então você pode ir lá e setar diferentes distâncias focais, ou mesmo se você estiver trabalhando com uma lente zoom que não tenha conectividade, né? Você não tem os contatos eletrônicos, você pode salvar as distâncias focais, por exemplo, uma 2470 ou a 30-105 da Canon, que não tem a versão PL dela não tem contato eletrônico. Você poderia colocar 30 a 105 milímetros, né, passando por todas as distâncias mais utilizadas nessa produção, e deixar tudo salvo para você utilizar conforme você for configurando a câmera. E um outro ponto que é interessante é que essa estabilização digital, ela trabalha em conjunto com a lente. Então, se a lente tiver a estabilização, né, ótica, a câmera ela vai trabalhar em 3 eixos de estabilização, enquanto a lente vai cuidar dos outros 2 eixos, né, o eixo vertical e horizontal. E se a lente não tiver estabilização, a câmera faz os 5 eixos em sua totalidade. O Rafa aqui me mandou algumas perguntas sobre ISO nativo. Ambas as câmeras trabalham com ISO 800. Tá? Então, o ISO nativo tanto da C300 Mark III quanto da C500 Mark II é 800. E a diferença, basicamente, é que a C300 Mark III, ela, apesar de ser um ISO 800, né, ela tem essa saída de ganho duplo, que você tenha o mapeamento diferente de acordo com a intensidade de saturação do pixel. E o Cauê perguntou aqui se a C300 Mark III pode acontecer de vir alguma atualização para full frame. Não, na verdade não, não foi comentado nada a respeito disso. Basicamente são câmeras diferentes, então não dá para você transformar a C500 Mark III a C300 Mark III numa C500 Mark II e vice-versa. A C700 Super 35 e a C700 Full Frame são basicamente a mesma câmera com sensores diferentes. Né? A C500 Mark II ela é uma câmera e a C300 Mark III é outra. Por isso que só a troca do sensor não transformaria uma câmera em outra. Então, basicamente, acho que são essas as perguntas. Eu sei que tem uma pergunta ainda do Alexandre Viana que eu vou responder assim que a gente chegar na parte do formato do RAW. Aqui falando um pouco sobre o 12G SDI. Basicamente, ambas as câmeras, né, a C300 Mark II e a C500 Mark II e a C300 Mark III, elas têm uma conexão, né, uma saída SDI out com 12G de conexão. Então você consegue fazer uma saída até 4K a 60 quadros através de um único cabo. Então você pode mandar essa imagem através de um monitor ou de um gravador compatível com 12G. E você também consegue configurar o terminal HDMI para soltar a mesma quantidade de dados do 12G SDI. Uma coisa que é extremamente importante de citar, né, é que basicamente a câmeras, né, tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II possuem uma outra saída SDI, que é uma saída HD SDI de monitoração. No entanto, a saída HD SDI e o terminal HDMI,
eles estão conectados. Então, se você escolher trabalhar com terminal HDMI, o monitor, né, a saída monitoração SDI não vai funcionar, e vice-versa. O terminal SDI, né, o SDI out, que é para gravação especificamente, ele não é afetado. Então você consegue trabalhar somente o SDI out, somente o monitor out, somente o HDMI out. Você consegue trabalhar o monitor out, o SDI out, ou o HDMI out e o SDI out. Você não consegue trabalhar monitor e HDMI ao mesmo tempo, certo? Isso vale para as duas câmeras, tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II. Aproveitando que tem essa foto aqui da traseira da câmera, né? Aqui vocês enxergam outros terminais que a câmera tem. Então ela tem um terminal remoto, né, de controle remoto, que é uma entrada P1. Você tem um terminal de monitoração, que eu acabei de falar, que é um SDI, HD SDI, um terminal HDMI, um terminal SDI out, né, de saída SDI, que é 12G SDI, um terminal de microfone P2, né, 3.5 mm, terminal de timecode, saída de fone de ouvido para monitoração de áudio, e as duas entradas XLR com Phantom Power para microfones, né, com áudio balanceado. Além disso, ela tem uma entrada XLR, né, 4 pinos de alimentação 12 volts. Então, como eu havia dito, né, a sensibilidade nativa da câmera, o ISO nativo da câmera é 800. No entanto, você consegue baixar o ISO até 100 em ambas as câmeras. Isso possibilita que você trabalhe com a lente com a íris totalmente aberta da lente, além de você poder linkar isso aos NDs, né, da câmera, especificamente. Então você pode trabalhar, por exemplo, com uma lente 1.3, 1.5 no meio-dia, né, utilizando o filtro ND mais a sensibilidade mais baixa do sensor. Claro, considerando a curva logarítmica da Canon, né, do log 2 e do log 3, você vai ter uma diferença de exposição e o cinza 18%, né, o RE, ele vai variar. A gente pode falar sobre isso depois, mas basicamente o ISO 800 até acima do ISO 800 você tem uma curva, né, RL e RE ele fica estável, enquanto você diminuir, né, do 800 para baixo, você vai ter uma variação no RE. E essas são as primeiras câmeras de cinema da Canon que também tem correção de difração para vídeo. Essa correção ela já está presente em câmeras fotográficas há alguns anos, na verdade. E são as primeiras Cinema OS que incluem essa função. No entanto, elas estão habilitadas apenas para o XFABC. Se você for trabalhar em Cinema Raw Light, a correção de difração não é aplicada. Aqui falando um pouco sobre o nível de ruído da câmera, né, especificamente. Ambas as câmeras elas trabalham com o novo processador DIC DV7 e isso possibilita um desempenho em ISOs mais altos com um ruído mais baixo. Isso é bem interessante porque as câmeras da Canon já são conhecidas por documentaristas, né, que gostam muito da atuação dela em ISOs mais altos. E a C500 Mark II e a C300 Mark III elas vão ser câmeras que vão agradar muito esse tipo de produção que trabalha com luz natural, às vezes até em ambientes que tem muito pouca iluminação. E o desempenho delas, né, de ambas as câmeras, é muito superior ao das outras câmeras Cinema OS. Então, a gente espera, né, que elas sejam câmeras que atraiam muito o público que trabalha com luz natural, em situações de baixa luz. E falando especificamente sobre os métodos HDR, né, ela possui tanto as curvas HLG quanto PQ, e você pode aplicar elas diretamente no formato XFAVC, né, 422 10-bit. Então, se vocês forem trabalhar numa produção televisiva onde a entrega especificamente num formato HDR, você pode perguntar antes para a emissora
se a entrega tem que ser feita em HLG ou em PQ e já gravar diretamente na câmera o formato exato que eles vão utilizar. O Rodrigo ele perguntou aqui se é possível gravar em log ou RAW e monitorar em 709. Ou carregar LUT no viewfinder monitor da câmera. Eu vou falar disso um pouco mais adiante, tá bom? Mas sim, existe essa possibilidade. Aqui falando especificamente dos Canon Log que vem com a câmera, né? A Canon ela tem 3 curvas logarítmicas, 3 curvas log, né, para você utilizar. E basicamente a C300 Mark III e a C500 Mark II, por ser uma câmera que não tem um formato 8-bit, elas se livraram do formato Canon Log. Então você possui as curvas Canon Log 2 e Canon Log 3. A grande diferença entre elas é que a Canon Log 2 ela é baseada na película, né, especificamente em película. Então você tem uma tonalidade maior em áreas médias e escuras. Ou seja, quando o pessoal fala que o Canon Log 2 você tem mais informação em sombra, que você consegue levantar as sombras apesar de ter mais ruído, é por conta disso. O Canon Log 3 ele é uma curva mais baseada em um algoritmo digital. Então o Canon Log 3 ele vai ter uma curva que vai ter menos ruído, sacrificando um pouco essa questão das baixas luzes. Então você tem essas duas possibilidades de curva. E o Canon Log 2, né, ele vai te possibilitar 15 stops de alcance dinâmico, enquanto o Canon Log 3 ele possibilita 14 stops. É basicamente essa a diferença que você vai ter entre os dois logs que estão presentes na câmera. Aqui é um outro perfil de cor, né, que a câmera oferece. Você tem a possibilidade de trabalhar nesse 709 WideDR, que é uma entrega já em Rec 709, que é basicamente pronta para transmissão, com um pouco mais de alcance dinâmico. Então, o nível de contraste do WideDR ele é um pouquinho mais flat do que o 709 convencional. Isso aqui é bacana para quem não vai ter tempo também precisa fazer uma entrega em SDR, não HDR, e não vai ter tempo de fazer color grading, você consegue trabalhar no WideDR sem sacrificar tanto as altas luzes. Então você tem essa possibilidade de trabalhar com essa curva aqui. Aqui falando um pouco, e aqui que eu vou responder também a sua pergunta, Alexandre. A C500 Mark II, e ela oferece, né, a possibilidade de você trabalhar com o Cinema Raw Lite. O Cinema Raw Lite ele pode ser em 12 ou 10 bits, tá? Então você tem um formato RAW, 12 bits até 30 quadros. Então se você trabalhar em 2398, em 24 quadros, 25 ou 2997, você tem 12 bits. E se você trabalhar acima disso, você tem 10 bits. O XFVC, né, que é o mesmo formato da C300 Mark II, ele é basicamente 10 bits sempre. Então ele é 422 10 bits. Isso foi um ponto de discussão dentro da Canon, referente à amostragem, né, a profundidade de bit que a câmera possibilitaria, mas a gente também entende que, especialmente lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, quem trabalha com uma profundidade de bit, as produções que trabalham com arquivos comprimidos, normalmente, ou mesmo 2K, acabam ficando satisfeitos com 10 bits apenas. Então, a câmera ela tem essa possibilidade de você trabalhar 12 bits, mas obrigatoriamente você vai ter que ir para o RAW, para o Cinema Raw Lite. O XFVC ele é limitado a 10 bits. No caso da C500 Mark II, né, você tem as janelas que eu havia dito, né, então você tem o 5.9K RAW, o 4K Super 35 RAW e o 2K Super 16 RAW, todos eles até 30 quadros com 12 bits, e se for acima disso, 10 bits. E o XFVC é 10 bits, independente da janela que você utilizar.
Adicionalmente, você pode gravar proxies, né, em 4208 bit, em 2K especificamente. Aqui a C300 Mark III é a mesma coisa. Você tem um sensor DGO, né? E o que ele vai fazer? Vai te entregar um arquivo RAW, 12 bits até 30 quadros. Acima disso, né? 10 bits. E o XFAVC é sempre 10 bits. Respondido, Alexandre? Daí, se você tiver mais alguma dúvida a respeito disso, você pode mandar uma outra pergunta aí referente a isso. Tem mais alguma pergunta, Rafa, do Facebook? Por enquanto, não. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Falando um pouco ainda do Cinema Raw Lite. Aqui tem um outro frame do mesmo documentário que o Marcelo Trota, né, tá rodando. Aqui foi a C500 Mark II com a Sumire Prime 35mm. Então vocês podem ver como né, esse formato, esse codec, ele consegue segurar bem a gradação, né, os gradientes da imagem. Aqui no fundo que vocês estão vendo quase estourado, era tipo uma porta de telha meio translúcida, né, e tava chovendo bastante, então tava com um clima bem nublado. Aqui a gente tem um holofote eu não lembro de quem que era a marca que era um holofote, se eu não me engano era da Arri. Era um holofote vindo de contra mesmo. E quase não tinha iluminação, a não ser o que estava disponível no galpão que a gente estava, iluminando ele pela frente. Então vocês conseguem ver como a câmera consegue segurar bem esses detalhes, né, de altas luzes e a transição de uma área de baixa luz para uma área escura. É claro que basicamente isso aqui é um frame, né, do vídeo pronto. O arquivo RAW é muito mais interessante você enxergar, mas eu não tenho acesso a esses arquivos. Mas dá para ter uma ideia da qualidade, né, de imagem que a C500 Mark II ela possibilita. E agora também a C300 Mark III. Mas não foi a primeira vez, né, que a Canon entregou esse codec. A C200, né, também tem esse codec, que é que é um formato RAW, mas comprimido, né, por assim dizer. Aqui é um take da C200 de um videoclipe que o Elton Souza dirigiu. Então, isso aqui é uma situação também no centro da cidade de São Paulo, com basicamente luz natural, não tinha nada não tinha fio, não tinha rebatedor, não tinha nada basicamente. E vocês conseguem ver como que o gradiente, né, a transição da área de sombra que está no lado do rosto dela para a área mais iluminada é bem suave, é bem natural. Então, a própria C200, que é uma câmera que a gente pode falar que é uma câmera de entrada né, a primeira câmera a ter o Cinema Raw Lite, também entrega esse arquivo que é extremamente robusto para uma pós-produção. E tem um take aqui que eu coloquei, que é mais em baixa luz, para vocês verem como que ele se comporta também em uma situação mais escura. Então é o que é uma sala basicamente iluminada com gelatinas, né, com filtros. E vocês podem ver que tem uma transição bacana, né, das áreas escuras para as áreas de altas luzes. Novamente, aqui são frames que foram extraídos e estão numa apresentação em PDF, então não tem como ter a ideia total da qualidade de imagem que você pode ter com o Cinema Raw Lite, mas é um formato bem robusto, é um formato bacana, e hoje em dia ele já é compatível com a maioria dos softwares de edição, né? Você quer trabalhar no DaVinci, quer trabalhar no Media Composer da Avid, quer trabalhar no Final Cut, no Premiere, todos eles são compatíveis com o Cinema Raw Lite hoje em dia. Então aqui vocês têm uma ideia, a C500 original, a C300 Mark II e a C700, tanto a C700 quanto a Full Frame, elas gravam no formato Cinema Raw, num gravador externo, né? Então esse formato Cinema Raw, ele é 12 bits também, 10 a 12 bits, dependendo da taxa de frames que você gravar.
No entanto, ele é um formato que, gravado externo, né, ele vai ter uma taxa de transferência de 1.5 gigabits por segundo a 2.1, dependendo da câmera específica, né? Eu falo aqui da C700 full frame, da C700 full frame, ela tem 2 gigabits por segundo quando você grava em RAW no codecs. O Cinema Raw Lite ele vai ter de 1/3 a 1/5 do tamanho, né, do Cinema Raw. Então isso possibilita que as câmeras gravem internamente esse arquivo. E uma coisa que é interessante é que basicamente o Cinema Raw, quando ele foi introduzido no mercado, né, com a C200, ele tinha uma taxa de transferência máxima de 1 gigabit por segundo. A C500 Mark II, quando está gravando em full frame, ela chega a 2.1 gigabits por segundo. E a C300 Mark III, quando está gravando a 4K 120 quadros, chega também a 2.1 gigabits por segundo. E elas conseguem gravar isso internamente graças ao novo formato, à nova mídia que elas utilizam, que é o CF Express. Eu vi aqui que o Alexandre mandou mais uma pergunta da qualidade de imagem especificamente. Bom, a qualidade de imagem, aqui, eu vou ler a pergunta que o Alexandre fez. A qualidade de imagem que a C500 Mark II entrega nos testes que fizeram é maior que a C300 Mark III com tecnologia DGO em profundidade de cor e luminância? Qual cola melhor na Alexa? Bom, eu acho que aqui a gente pode falar de responder por dois caminhos. A tecnologia DGO da C300 Mark III, um detalhe importante que eu até comi bola e não falei a respeito, basicamente ele só está disponível no XFVC. Então, o DGO especificamente, ele só está disponível, o DGO especificamente só está disponível quando você trabalha em 422 10-bit. Então, você vai ter, se você fala assim, eu vou trabalhar num videoclipe, num curta-metragem, a gente não tem orçamento para armazenar arquivo, então vou trabalhar tudo em 10-bit mesmo. A C300 Mark III com DGO, talvez, não falo talvez, com certeza vai segurar muito melhor a questão de alcance dinâmico. No formato RAW, especificamente, a C500 Mark II e a C300 Mark III basicamente vão ter um desempenho muito próximo uma da outra. Agora, comparando, né, comparativamente falando, qual colaria melhor na Alexa, trabalhando em RAW, todas as câmeras da Canon, elas meio que já chegam muito próximo da Alexa, não só especificamente trabalhando em RAW, né? A C300 Mark II, a gente sabe que é uma câmera que é extremamente utilizada em Hollywood, quando nem uma Alexa Mini cabe. Quando nem a Alexa Mini cabe como a gente pode falar, num determinado setup, né, um determinado rig, e o pessoal continua utilizando e pareando muito bem com câmeras como a Mira, a Alexa Mini, XT e agora também com as câmeras de maior formato, né, como a 65 e também a LF. O Nandê perguntou aqui, é Nandê mesmo? Eu não sei se eu pronunciei certo ou não, mas me desculpe qualquer coisa se o tamanho do pixel é o mesmo. A C500 Mark II ela tem o mesmo sensor da C700 full frame e o pixel daquelas câmeras esses, né, os dois sensores eles têm o mesmo pixel e o pixel tem o mesmo tamanho do sensor da C200 e da C700, que é um sensor que tem uma resolução um pouquinho maior, é 4.5K. A C300 Mark III ela tem um sensor que é 4K de fato de resolução, então o pixel dele, né, por ser uma área Super 35, é um pouquinho maior. Não sei exatamente o tamanho do pixel, mas é um pixel um pouquinho maior. Vamos aqui, continuar. Aqui falando um pouco sobre o Cinema Raw Lite, né? Aqui eu coloquei um slide comparando a C200 com a C300 Mark III e a C500 Mark II dentro desse formato. Então você tem aqui, né, a C200, ela basicamente entrega um DCI 4K no formato Super 35 e ela só tem o formato RAW em 4K. Ela não tem a possibilidade de você trabalhar com janelas, né? Então você tem até 60 quadros 10 bit, né? 50 e 60 quadros 10 bit
e de 2398 a 2997, né, até 30 quadros, você tem 12 bits. No entanto, quando você vai para Slow and Fast Recording, né, que é a câmera lenta, você tem apenas 10 bits. Então, se você for trabalhar no formato Cinema Raw Lite, você consegue ir só até 60 quadros. A C300 Mark III, você consegue trabalhar com janelas 4K, né, usando o sensor inteiro, e em 2K usando sensor em formato Super 16. 10 bits até 60 quadros, né, 50 60 quadros, e até 30 quadros, 12 bits. Se você cair para o slow motion, né, ela em Super 35 consegue gravar até 120 quadros, 4K 120 quadros, e em Super 16, né, até 180 quadros. Isso em formato RAW. Então você, desculpa, 180 quadros. Então isso em formato RAW. Você consegue gravar um Super 16, 2K, 180 quadros. A C500 Mark II, ela tem 3 janelas, né, para você trabalhar. Então você tem um 5.9K usando sensor inteiro, full frame, 4K usando sensor em formato Super 35 e o 2K em formato Super 16. E aí, slow motion, especificamente, né, que é onde tem a diferença. Em full frame, em Super 35, você pode ir até 60 quadros, em Super 16 até 120. Então aqui que está uma das grandes diferenças da C300 Mark III para a C500 Mark II, que é a taxa de quadros, especialmente em slow motion, né? A C300 Mark III ela consegue chegar a 4K 120, enquanto a C500 Mark II é 5.9K ou 4K até 60 quadros. Aqui, né, falando especificamente do slow motion, então você tem atalhos, né, dedicados para que também são frutos de um feedback de usuário. Então você tem um atalho, né, para você ativar a função de slow e fast shutter para você gravar slow motion, e você também consegue setar a taxa de quadros especificamente. Né? E o Nandeli mandou uma outra pergunta aqui sobre slow motion. Eu vou responder ela agora na sequência. Então você tem essas chaves de acesso, né, os botões de acesso aqui do Slow and Fast Shutter. Então você tem o 60 quadros, né, 5.9K. Em 4K você consegue gravar 60 quadros em formato RAW usando Super 35, ou se você utiliza o sensor inteiro, você consegue chegar até 60 quadros em XFAVC. E para você chegar a 120 quadros, obrigatoriamente você tem que entrar no modo de crop. Então aqui tem as taxas de quadros disponíveis na C500 Mark II. Então, full frame ou Super 35, você chega até 60 quadros. E em Super 16 você consegue chegar até 120 quadros. Agora eu vou falar da C300 Mark III, especificamente, né? Então você tem a possibilidade de trabalhar 4K até 120 quadros e 2K até 180 quadros. E aqui está com a foto da C500 Mark II, mas a C300 Mark III é basicamente o mesmo corpo de câmera. Então os botões, né, são exatamente os mesmos. E aí você tem uma possibilidade maior de trabalhar, né? Então você pode trabalhar até 120 quadros em Super 35, tanto em RAW quanto em XFAVC, e 180 quadros em Super 16, tanto em RAW quanto em XFAVC. Respondendo a sua pergunta, Nandê, ela trabalha exatamente da mesma forma que as outras Cinema OS. Então, o que ela faz, na verdade? Ela tem um frame rate e aí você grava uma outra taxa em cima daquele frame rate, né? Então você tem o que a gente pode falar que seria um frame rate de projeto e um frame rate de playback. Então ela já vai te entregar o arquivo em slow motion, especificamente digamos, em 24 quadros, né? Se você setar a câmera para 24 quadros e colocar 120 quadros, ele vai dar o playback em 24 quadros gravado a 120. Então já vai estar em slow motion. E é um slow sem áudio, tá bom? Eu sei que também tem uma demanda toda que muitos usuários pedem um slow com áudio, especificamente, mas existem algumas questões técnicas que eu não tenho conhecimento aprofundado sobre, mas que a engenharia da Canon já falou que
atualmente não é possível fazer nas câmeras da Canon. Então, vamos lá, continuar aqui. Então, né, você tem aqui falei um pouco do CF Express, né? Então a taxa de transferência, né, do CF Express é mais alta, por isso que as câmeras a C300 Mark III e a C500 Mark II conseguem gravar internamente esses formatos com taxas de transferência altíssimas, né? Então você consegue ter aí uma velocidade de transferência teórica de 2 gigabytes por segundo, né? Mas as câmeras em si, né, são capazes de sair, a taxa de transferência dela é muito mais baixa que isso. E o SD é o HCS, é o HS2, então você pode gravar proxies através desse cartão SD, né? E uma coisa que é interessante, né? Aqui a gente tem a C500 Mark II, aqui são as configurações de fábrica, então era possível gravar em redundância, né? Cinema Raw Lite em 2 cartões CF Express, em redundância o XFAVC, ou o proxy no Cinema Raw Lite, especificamente no Cinema Raw Lite. Então não era possível gravar proxy usando o XFAVC em 4K. Que é uma coisa que é possível na C300 Mark III. Mas aí você deve estar falando, pô, e como que fica isso? Eu vou trabalhar em XFAVC especificamente em 4K. Eu não posso fazer proxy desse arquivo no C500 Mark II. Tem uma atualização de firmware que deve estar para chegar agora nos próximos meses, que também vai possibilitar isso na C500 Mark II. Então, esse slide aqui especificamente que mostra como é a gravação hoje, né? Você tem a gravação simultânea em Cinema Raw ou XFAVC e o proxy apenas Cinema Raw, vai virar isso aqui. Então, você vai ter o Cinema Raw em redundância, o XFAVC em redundância, e aí proxy tanto em XFAVC quanto em Cinema Raw. Agora a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias de autofoco, né? Para quem é usuário de CinemaOS há alguns anos aí, já sabe que a C300 Mark II, a C200, a C700, quando elas têm o bocal EF especificamente, elas têm já, né, essa tecnologia do Pixel CMOS AF, que foi introduzida em 2012 pela Canon. Então você tem a tecnologia com todas as lentes EF. Então quando você está trabalhando com a Canon, com lentes Canon especificamente, né, com lentes de fábrica Canon, você tem acesso a essa tecnologia de autofocus. E a gente sabe que alguns outros fabricantes, algumas outras lentes de outros fabricantes, né, que a gente chama de third party, terceiros, algumas delas também são compatíveis. Então, se você tiver uma lente de terceiros, né, de outros fabricantes, o ideal é você testar a câmera antes, a lente na câmera antes, tanto na C300 Mark III e na C500 Mark II, para você verificar se a compatibilidade ou não com essa tecnologia. Então, né, como que funciona? Basicamente, você tem 80% da área do sensor coberta por essa tecnologia e você pode fazer uma automação de autofoco dentro dessa área. Com isso, você tem também, né, alguns ajustes que você pode fazer nessas funções de autofoco. Então, você tem a velocidade do autofoco e o tempo de resposta do autofoco. A velocidade do autofoco é a velocidade em que ela vai fazer essa automação, né? Então, a transição de um ponto de foco para o outro, você pode diminuir essa velocidade até 7 pontos ou aumentar em até 2 pontos do padrão. E a resposta, né, especificamente do autofoco, é o tempo que a câmera, né, vai identificar e mudar o autofoco, vai responder à mudança de foco. Então você pode diminuir até -3 ou subir esse tempo de resposta para ficar mais rápido, não preciso, mas mais rápido, né, mais afinco mesmo, até 3 pontos. Então são duas situações diferentes. O tempo de resposta é basicamente o tempo que a câmera leva para transicionar
de um ponto de foco para outro, e o tempo de resposta é o tempo que ela vai identificar que mudou o foco e vai começar a fazer a transição de foco. A câmera também conta com a detecção de rosto, né, que hoje é basicamente uma tecnologia que é extremamente necessária para a câmera, né, para as câmeras, o teu sistema de autofoco. Então você tem a detecção de rosto em dois formatos. Você tem a prioridade de rosto e apenas rosto. Prioridade de rosto, basicamente, a câmera ela vai atuar o autofoco normalmente. Quando entrar um rosto em cena, em quadro, ela muda automaticamente, ela detecta o rosto e muda o foco pro rosto. E se o rosto sair de cena, ela volta para a posição de foco original. Se é apenas rosto, enquanto tiver um rosto em cena, a câmera vai estar focando. A partir do momento que sair o rosto de cena, a câmera ela não procura foco em nenhum objeto. Então são duas possibilidades de trabalhar com autofoco bem interessantes. E para quem gosta de trabalhar com foco manual, se você estiver trabalhando com uma lente F que tenha comunicação, você consegue trabalhar no foco manual com o Dual Pixel Focus Guide. Com isso, você tem essas marcações na tela que indicam se o foco está antes do assunto, né, caso as setinhas estejam abaixo, ou se o foco está depois, caso a setinha esteja acima das duas setinhas. E aí você vai fechando esse foco. Quando chega no ponto focal, especificamente, ela fica verdinha e aí você está com o assunto em foco. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com autofoco, tem a possibilidade de trabalhar com foco manual também. E claro, se você estiver trabalhando com uma lente PL, que aí você não vai ter acesso a essa tecnologia do Pixel Foco, tanto o autofoco quanto o Focus Guide, você tem a função picking para você fazer o foco manual, né, para facilitar o foco manual. Aí agora, né, falando sobre LUT, eu vou aproveitar e responder a pergunta do Rodrigo, né, que ele perguntou se é possível gravar em log ou RAW e monitorar em 709, ou carregar um LUT no Viewfinder. Basicamente, você tem um botão dedicado na câmera para acessar esses LUTs, né? Então, para quem não sabe, LUT é uma abreviação de Lookup Table. Você consegue carregar LUT de usuário, né? Então, tanto na saída SDI out quanto na saída monitoração e no HDMI, você pode carregar o seu LUT, né, próprio, e também nos terminais de vídeo. O terminal de vídeo, basicamente, ele fica na frente da câmera e é por onde você liga o monitor com um cabo proprietário da Canon. Então você pode utilizar tanto o EVF V70, que é o viewfinder da C700, o LM-V2, que é o monitor que acompanha a câmera, e você pode carregar os seus próprios LUTs de usuário. O EVF V50, que é aquela unidade opcional que você acopla na parte traseira da câmera, ele tem um outro conector, né? Então você pode carregar também o LUT de usuário através do EVF V50. Além disso, você tem esses LUTs já pré-instalados na câmera, por assim dizer, que é o BT709, que é o REC 709, BT2020 para monitoração HDR, o DCI, o ACES, né, o proxy de ACES, PQ e HLG, e o HDR 1600, 400%, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Mas o 709, né, e o LUT de usuário, você basicamente pode instalar em qualquer um dessas saídas. O 2020 é especificamente para monitoração externa, né? Então é o SDI out, o monitor ou HDMI. DCI, ACES, PQ e HLG também são apenas para saídas, né, para os terminais externos. E o HDR 1600, 400% são para o terminal de vídeo e para o EVF50. E eu vou explicar por quê agora. Basicamente, nem o monitor, né, o EVF V50, nem o V70, nem o LMV2 são monitores HDR.
Então, como que você faz se você for produzir HDR, mas você não tem um monitor HDR no set, né, especificamente? Você pode utilizar o HDR 1600 ou 400%, né, de acordo com a faixa dinâmica que você for trabalhar na produção. E aí você consegue converter isso para uma exibição linear dentro do monitor que acompanha a câmera, né, o LMV2, ou o EVF-V50, que é o viewfinder, né, o visor eletrônico opcional da câmera que você conecta atrás. O LMV2 aqui, vocês podem entender também como o EVF-V70, que é o viewfinder da C700, porque ele é conectado através do mesmo terminal de vídeo. Então, se tiver conectado através do terminal de vídeo, ele vai ser compatível com essa monitoração HDR 1600, 400%. Tá certo? Então, Rodrigo, eu espero que isso tenha respondido sua pergunta, mas basicamente tem essas possibilidades de trabalhar com LUT e você carrega, né? Você tem um botão dedicado para exibir ou não esses LUTs de saída. Tem uma pergunta aqui do Paulo, né, que ele está falando fazendo sobre o CF Express, se os leitores são plug and play ou se tem que instalar um plugin. Os leitores são plug and play, tá bom? Ele não é a mesma coisa que o leitor da Codex, por exemplo, que você precisa instalar até um software específico para poder baixar os arquivos. Ele é plug and play, tanto para Cinema Raw Lite quanto para o XFAVC. Rafa, tem alguma pergunta do Facebook? Não, pode seguir. Estão perguntando, na verdade, se esse material também você vai disponibilizar. Essa foi por aqui mesmo. Sim, eu vou disponibilizar. Eu vou deixar com você e aí quem quiser esse material, na verdade, entre em contato com o Rafa que ele envia por e-mail esse material. Eu vou deixar, é um PDF leve, ele não é muito pesado. E aí a gente pode mandar até os links dos vídeos que eu mencionei, né? Para quem quiser ver as cenas em movimento, tá bom? Bom, aqui tem uma coisa que é interessante de citar, que é, que é basicamente, às vezes você vai trabalhar, né, com um LUT aplicado ao HDR interno na câmera, né, vai trabalhar em PQ ou HLG, mas você ao mesmo tempo vai gravar em um formato SDR externo, né, através de um gravador externo, um Atomos Ninja, por exemplo. Você tem uma função específica dentro da câmera, que é essa conversão de HDR para SDR. E aí você consegue diminuir a quantidade de ganho ou aumentar para saída externa. Então, digamos que você está monitorando internamente, vai gravar internamente, né, em formato HDR, no PQ, e a cena está corretamente fotometrada, mas aí no monitor externo, por ser SDR, você está perdendo informação nas altas luzes. Você pode converter o ganho, né, e abaixar esse ganho. Então, ao mesmo tempo, você tem o ajuste, né, para o nível de exposição externo em SDR, ao mesmo tempo que está gravando em HDR sem alterar a fotometria que você fez para a cena. E o inverso também pode ser aplicado, né? Se você tiver numa cena HDR, onde o HDR está exposto corretamente, né? Mas aí quando você vê o SDR está meio subexposto, você pode aumentar o ganho para sair da SDR, para sair de externo, o SDR ficar correto. Então basicamente são duas formas de trabalhar e você gravar ao mesmo tempo dois formatos, um HDR e um SDR. Aqui falando especificamente sobre áudio, as câmeras da Canon já têm, né, há alguns anos aí a possibilidade de você trabalhar em 4 canais específicos. Só que como que funcionava? Você tinha como fazer uma redundância dos canais 1 e 2, né, no canal 3 e 4, ou você poderia colocar um terceiro microfone ou considerar um microfone interno da câmera, né, como canal 3 e 4. Então você ficava com 3 canais independentes, né, 3 inputs de som, na verdade, diferentes em 4 canais.
Isso ainda é possível nessas câmeras, né? Tanto na C500 Mark II quanto na C300 Mark III. Você estiver só com o corpo da câmera, você pode conectar dois microfones XLR e um terceiro microfone lapela, por exemplo, na entrada P2. Mas com a unidade EUV2, você tem a possibilidade agora de trabalhar com 4 canais independentes, de fato. Então você tem a possibilidade de ter 4 entradas XLR, sendo 2 com alimentação Phantom, né, com Phantom Power, e 2 analógicas. E aí você trabalha com 2, né, com 2 e 2. Então você pode usar 2 microfones, por exemplo, um boom e um microfone de mão, além de um microfone direcional e um outro microfone capturando o áudio, ou mesmo um outro microfone para um entrevistado, especificamente falando. Então, as possibilidades de trabalhar com 4 canais agora são maiores ainda. Aqui é uma outra função que também foi resultado de muito feedback dos usuários, que é a False Color. O False Color, né, ele sobrepõe uma cor falsa para você ter você conseguir enxergar a exposição, né, da imagem. Então você tem, né, aqui a legenda, né, por assim dizer, dos níveis de false color. Então o 18%, né, o cinza 18% é basicamente ilustrado na cor do verde. E aí você tem o vermelho, onde são as áreas onde está estourando a imagem. O amarelo significa as áreas que estão prestes a estourar, um stop acima de 18%, do cinza 18%, e assim por diante. Então você consegue ter o false color sem precisar de um monitor externo. Anteriormente, a única câmera que tinha a função false color era a C700. Então, a C300 Mark III e a C500 Mark II agora tem essa função também para monitoração de exposição. Além disso, chegou, né? A gente tem as máscaras de aspecto, então você consegue colocar elas através de translucência, né? Ou então de marcadores por linha convencionais. Você tem diferentes marcadores de centro, marcadores retangulares também para determinadas áreas. Isso aqui é tudo falando especificamente de monitoração, né, na câmera. Diferentes níveis de display para o LMV2, para o EVF V50, para o... Deixa eu só ver aqui, acho que mandaram alguma pergunta. Tem 2 perguntas aqui, eu já vou ler. Basicamente, essas aqui são os níveis, né? Você tem 3 níveis de customizáveis de display. E vocês também conseguem colocar, vocês conseguem setar a quantidade de translucência, né, que é a opacidade da imagem para os marcadores. Então, se você estiver num set que é muito escuro, e aí obviamente os marcadores brancos estão ficando são uma distração para a equipe de câmera, para a equipe para a direção, né, para o diretor, vocês podem diminuir um pouco a opacidade dessas informações para não ficar tão gritante essa informação, né, no set de filmagem. Agora eu vou responder as perguntas aqui do Cauê. O Cauê mandou 2 perguntas. Quando você usa o adaptador para lente B4, ele cropa automático ou o próprio adaptador faz esse crop? Na verdade, o adaptador, eu vou falar um pouco dele mais para frente, tá? Mas você precisa utilizar com lentes que tem um extensor interno. E tal. Essa câmera segura quanto de ISO sem ruído, já que o nativo é 800? Olha, basicamente, ela tem um desempenho de ISO melhor do que a C500 Mark II especificamente, né? Ela tem um desempenho de ISO alto melhor que a C700 full frame, graças ao processador novo. Uma coisa que é importantíssimo, né, de se citar é que a redução de ruído ela é aplicada no formato XFAVC. Então, se você trabalhar em RAW especificamente, você vai sentir um nível de ruído mais alto, porque o formato é RAW, então você tem que aplicar o ruído na pós-produção. Se você estiver gravando em XFAVC, você vai sentir que a câmera segura melhor, porque tem uma aplicação de ruído já nativa do próprio equipamento. Mas a ideia é basicamente ela segurar melhor.
A gente tem casos aí de cenas que foram gravadas em documentários com ISO 10.000, 2.800. A gente sabe que teve cena no Rally dos Sertões, né, que uma produção que utiliza um câmera CineMOS, que usa C200 a C300 Mark II, que foram gravados a ISO 20.000 quase. E eles falaram que o nível de ruído que é entregue é um nível de ruído aceitável dependendo do tipo de produção, né? Então, a gente pode falar que até ISO, vamos chutar aqui, até uns ISO 6.400, 8.000, você não deve ter um nível de ruído muito alto e deve conseguir trabalhar tranquilamente e fazer pós aí na pós-produção se estiver trabalhando em RAW, né? Ou se você estiver em XFVC, você consegue aplicar mais um pouco de redução de ruído sem afetar a imagem, né? A nitidez da imagem. Aqui, uma outra função de monitoração que foi extremamente solicitada por diversos usuários, né, que era o suporte para lente anamórfica. O que a gente quer dizer com suporte para lente anamórfica? As câmeras da Canon, independente de ser uma C100 até uma C700, você pode utilizar lentes anamórficas com elas de 100% compatibilidade. O que acontecia é que, tirando a C700, você não tinha monitoração na câmera para isso. Então você tinha que obrigatoriamente utilizar um monitor externo com desqueeze de anamórfico para poder rodar com lente anamórfica. Fosse um Small HD, um Atomos, um TV Logic, o monitor especificamente tinha que ter a função de desqueeze de anamórfico. Aí agora, graças ao feedback dos usuários, a Canon incluiu essa função tanto na C300 Mark III quanto na C500 Mark II. Então ela de fábrica já tem o desqueeze de anamórfico, tanto no EVF V50 quanto no LM-V2 com monitor. E claro, você tem como ver a imagem, né, diretamente com desqueeze já aplicado de acordo com a intensidade, né, da lente que você estiver utilizando. É importante explicar aqui, né, que você tem os desqueeze de 2 vezes e 1.33 vezes. Se você estiver trabalhando com uma lente 1.8 ou uma lente 1.5, você ainda tem que usar um monitor externo que tenha o desqueeze adequado para esse tipo de lente anamórfica, né, que são menores, são lentes menos populares no mercado, né, menos comuns no mercado, por assim dizer. E quando você grava na câmera, né, internamente, a imagem sai comprimida, e aí quando você coloca esse arquivo no software de edição linear, não linear, você tem que fazer a interpretação e pedir para ele interpretar o desqueeze de anamórfico antes de fazer a pós. Aqui um detalhe importante, se você estiver numa equipe de produção que vai trabalhar para uma série original da Netflix e a escolha for lente anamórfica, tanto a C500 Mark II quanto a C300 Mark III são câmeras que são aprovadas pela Netflix, né, para produções originais, mas se você for gravar com lente anamórfica especificamente, tem que ser a C500 Mark II, porque a C300 Mark III ela não consegue entregar um arquivo 4K com lente anamórfica, apenas com lentes esféricas, certo? Aqui a gente vai prosseguir, né, falando um pouco sobre o formato da câmera, especificamente, e a modularidade dela. Então, né, por ser basicamente um cubinho a câmera, né, você tem a possibilidade de trabalhar com ela na mão, como mostra aqui a primeira imagem, você consegue stripar ela inteira e colocar num drone, a segunda imagem. Dá para utilizar ela numa operação mais broadcast, né, com lentes B4 ou com lentes cineservo. Dá para utilizar num setup mais cinematográfico mesmo, com follow focus, tanto mecânico como wireless, ou também num setup de gimbal. Então, por ser uma câmera que você consegue diminuir totalmente a quantidade de acessórios, né, e trabalhar com ela basicamente só o corpo e lente, você tem uma câmera que é extremamente adaptável para diferentes situações, né? E aqui mostrando ainda um pouco sobre o bocal, né, que também é intercambiável.
Então, basicamente são esses 4 parafusos que vocês estão vendo em volta do bocal, que você desparafusa eles e aí você coloca o outro bocal, faz a troca. Pode trocar de PL para F e vice-versa. Aqui é a câmera na mão, né, com o monitor EVF V50, que é um monitor que fica na traseira da câmera, pelo conector traseiro, e também com o LMV2 instalado nela. Aqui numa configuração de gimbal. Aqui numa configuração de drone para cinematografia aérea. Aqui num setup mais cinema mesmo, né, que a gente pode falar, com bateria V-mount, a unidade de extensão EUV2, né, também uma 30-300. Aqui muito provavelmente a câmera estava no formato Super 35, porque essa foto foi feita com a C500 Mark II. Aqui, aqui no formato mais broadcast, também com a unidade EUV2, com o microfone direcional instalado aqui em cima e com uma lente 17-120. Falando dos monitores, né, dos acessórios que vem incluso na câmera, tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II, elas utilizam o mesmo monitor LMV2, que ele é 0.3 polegadas maior do que o da C200. O monitor que vem na C200 é o LMV1, então você tem um monitor que é um pouquinho maior. Mas quando você vê ele na mão, especificamente, você vai é bem interessante você enxergar que ele é consideravelmente maior. Parece que é pouco, né, quando você olha assim no papel, mas 0,3 faz uma baita de uma diferença quando você vê em pessoa o monitor. Os parafusos de fixação são diferentes, eles são em formato, eles têm as travas em X também, então para facilitar, né, a produção para a mão, se você for apertar na mão, né, é muito mais fácil. Ela também tem o hex no meio dele para você apertar com uma chave Allen, mas para apertar na mão é muito mais fácil que o da C200, que é totalmente circular, então você tem um pouco mais de pressão para colocar. O eixo óptico do sensor, tanto da C300 Mark III quanto da C500 Mark II, é o mesmo da C700 e da C200, então se você tiver um shoulder mount, um Steadicam, um baseplate, bridge. Os rigs podem ser compartilhados entre C200, C300 Mark III, C500 Mark II e C700. Isso é legal, especialmente para quem aluga equipamento, né? O pessoal que é deslocadora. Às vezes tem um setup de equipamento apenas, né? Para suporte, você consegue atender diversas câmeras. Você tem compatibilidade com toda a família de lentes Canon EF, né? Então, as lentes EF da Canon e EFS já existem no mercado aí desde 1987. Você consegue, você tem suporte à iluminação periférica, aberração cromática, também tem o suporte, né, à difração, correção de difração, que eu tinha falado lá atrás. Você tem o suporte a lentes especiais, tilt shift, olho de peixe. O legal de trabalhar com lentes tilt shift, especificamente com a C500 Mark II, é que você consegue utilizar o sensor inteiro. Então o efeito de uma tilt shift é muito mais pronunciado, isso é bacana. É mais uma possibilidade que você tem cinematográfica, trabalhar com uma outra lente que é diferente. Tá. Deixa eu só aqui. Você tem a compatibilidade com as lentes Cinema OS, né, com as lentes F. Então você tem as lentes Cinema Zoom, né, que é a 30-300 e a 14.660, que estão disponíveis em bocal EF e PL. Você tem as Compact Zoom, né, a 30-105 e a 15.647, que também estão disponíveis em bocal EF e PL. As nossas lentes Primes, né, as CNEs e as Sumire Primes. As CNE Primes são disponíveis em bocal F e as Sumire Prime em PL. Você tem as Compact Servo, que são sempre em bocal F, tem a 1880 e a 70-200. E você tem aqui nas Cine-Servos a 17-120, a 10-25 e a 20-50, que são lentes com zoom maior, né, com unidade servo.
a 10 por 25, inclusive, né, que é essa lente aqui do meio. Ela é a nossa mais nova lente, que também foi anunciada junto com a C300 Mark III. E você tem aí a possibilidade de trabalhar com ela tanto em formato full frame quanto em formato Super 35. E aqui as lentes B4, né, que são compatíveis com o adaptador MO4E ou MO4P. Então você tem essas unidades, né, essas lentes aqui, que são a CJ45, tanto a 13 por 13.6 quanto por 9.7, CJ25 por 7.6 e a CJ15 por 4.3, a CJ24 por 7.5, a CJ18 por 7.6 e a CJ14 por 4.3. Por que só essas lentes e por que especificamente essas versões que tem extensor, né? Só assim a Canon consegue garantir o desempenho ótico em 4K. Né? Então, por serem câmeras 4K, para você trabalhar com lente de broadcast com o adaptador, você precisa ter a resolução garantida também. Então, você obrigatoriamente tem que trabalhar com uma dessas lentes. Se você colocar uma outra lente, vai funcionar? Vai, mas aí você pode ter alguns defeitos ópticos, como aberração cromática em excesso, e difração e afins, bem mais perceptíveis na imagem do que seriam com uma câmera HD. Tá? Só respondendo a pergunta que o Cauê fez lá no Facebook. O Cleiton mandou aqui uma pergunta sobre o monitor LCD, né? Quando usamos o monitor LCD na função broadcast, tem algum acessório para dioptria ou para sol? O excesso de luz fica impossível. O Clayton, eu acho que você está se referindo a utilizar o monitor como um viewfinder. Não existe um acessório específico para isso, né? Não existe um parasol. Para o LMV1, que é o da C200, a Small Rig lançou um parasol que você coloca em volta do monitor, né? Eu dei uma procurada outro dia, mas eu não achei nenhum acessório específico. A Canon mesmo não fabrica nada nesse sentido. Para o LMV2, nem para o LMV1, mas existem outros fabricantes que têm soluções para esse tipo de questão. A Small Rig, especificamente, ele lançou um parasol, né? Então, você tem essa possibilidade. Para os modelos antigos, como a C300, na original, a Zacuto tinha lançado um acessório que transformava o monitor da câmera num viewfinder. Então, talvez a Zacuto tenha alguma solução também nesse sentido. Certo? Aqui falando sobre o suporte à exibição de números para lente CinemaOS, né? Então, se você estiver utilizando com algumas lentes específicas, como a Cineservos, né, 17-120, a 25-250, a 50.000, né, algumas lentes assim, você pode configurar, né, se você estiver usando o bocal EF, para exibir o número T exatamente da lente ou então o número F, né, dela, o compatível. Tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II possibilitam transmissão via IP. Então você consegue fazer transmissão sem fio para um receptor, né, em MPEG-2 para fazer uma transmissão ao vivo. E você tem taxas de bits de 9 megabits por segundo ou 4 megabits por segundo, tanto em formatos progressivos quanto entrelaçados, né? Então isso é bem interessante para quem trabalha com transmissão ao vivo. E você consegue gravar tanto em 4K quanto em Full HD, ao mesmo tempo que você está fazendo essa transmissão. No caso das câmeras, você precisa usar um acessório no terminal Ethernet especificamente para isso, tá? Então, existe uma unidade wireless, que eu posso falar mais em outras, para quem quiser saber, que eu não coloquei nessa apresentação, mas é possível trabalhar com transmissão via IP. Ela é compatível, né? Tanto a C300 Mark III quanto a C500 Mark II são compatíveis com o controlador remoto CRCV100. Então você tem esse controle remoto da Canon aqui, que você consegue controlar diversas funções, desde íris a zoom, dependendo da lente, o foco. Se você estiver trabalhando com a câmera numa transmissão ao vivo, você consegue trabalhar níveis de preto, de ni
Então é bem interessante, você tem diversas funcionalidades graças a esse controle remoto da Canon, da própria Canon. Deixa eu só ver aqui, que parece que alguém mandou alguma pergunta pelo... o Rafael aqui, ele falou que tem a Hoodman, né, USA.com, que talvez tenha uma solução para o... Eles têm diversas soluções, de fato, eu esqueci deles. Talvez eles tenham alguma solução já para C500 Mark II e para C300 Mark III, né, para LNV2. Certo? Vamos lá. E pessoal, só lembrando que caso vocês queiram fazer alguma pergunta, vocês podem ir mandando pergunta, tanto pelo Facebook quanto aqui pelo Q&A do Zoom, tá bom? Aqui, né, só falando que existe um acessório também que a Canon lançou junto com a C500 Mark II, que é o GP-E2. Ele se conecta na câmera através da entrada USB que ela tem. E esse acessório ele é um receptor GPS. Por que isso aqui é interessante? Isso aqui é uma demanda que vem de documentaristas, quem trabalha com também filmagem industrial. Né, esse tipo de mercado, eles trabalham muito com metadados de localização, né, de geolocalização. Então, para quem quiser saber alguma coisa específica na localização de uma câmera em determinado ponto de uma filmagem, você pode utilizar esse acessório e aí você tem esses metadados já inclusos no EXIF, né, nos metadados do arquivo da filmagem. E aqui para nossa última parte da apresentação, né, que a gente vai falar sobre os aplicativos e softwares que a Canon disponibiliza. Só lembrando que, como eu havia dito, tanto os formatos Cinema Raw Light quanto o XFAVC são aceitos hoje em diversas softwares de edição não linear, né, como o DaVinci Resolve, Adobe Premiere, o Final Cut da Apple. Então vocês conseguem utilizar eles no aplicativo de sua preferência. No entanto, para quem não tem a possibilidade de trabalhar com esses programas, a Canon disponibiliza alguns gratuitos. O primeiro deles é o Cinema Raw Development, que hoje a gente está na versão 2.4. Esse programa aqui, ele está disponível tanto para Windows quanto para Mac, tá bom? E ele foi feito para você converter o arquivo Cinema Raw, Cinema Raw Lite, né, para um formato como ProRes, para DPX, para você trabalhar em um outro software de edição. E aí você também consegue mudar a gama que você gravou, por exemplo, se você gravou em Canon Log 3, mas na hora que você for fazer a conversão, você quer aplicar o Canon Log 2. É possível se você gravou em RAW, né? Então você consegue fazer utilizando esse programa. Não só isso, alguns outros programas como o DaVinci Resolve mesmo já possibilitam isso, mas quando a C200 foi lançada, por exemplo, isso não era uma função disponibilizada em todos os programas. Então, agora você tem essa opção do Cinema Raw Development, ou se você quiser pular e ir direto para algum outro software de edição, você pode ir para algum software de sua preferência. O Canon XF Utility é um software especificamente para importação e gerenciamento, né, e também reprodução dos arquivos XFMPEG, XFH e XC e XFAVC. Então você consegue cortar arquivos, mesclar eles, por exemplo, se você tiver dois clipes contínuos que por algum motivo eles se separaram, talvez pelo tamanho do arquivo, pela duração dele, você consegue mesclar eles e juntar eles em um arquivo só. Vocês podem aplicar suporte de aplicação de LUT. Então vocês têm o XF Utility, que também é gratuito, também está disponível para Mac e para Windows. Né? E aqui são os plugins. Caso você trabalhe com algum software que não tenha suporte nativo, como o Final Cut Pro 10 ou o Avid Media Composer, você tem os plugins que a Canon fornece, gratuitos, que você pode baixar no site da Canon USA. E aí você faz você pode trabalhar no seu próprio software de edição, né, preferido, sem ter que ir para um workflow de utilizar um dos programas que a Canon disponibiliza. E é isso, pessoal.
Aí tem os meus contatos, né? Tem e-mail, tem telefone também. A gente tem aí meia horinha, né? 20 minutos, na verdade, para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou voltar aqui a câmera, deixar a câmera maior. Rafa, tem alguma pergunta aí do Facebook? Aqui eu já vou dar uma conferida, mas eu aproveito e só falo faço uma já, que é, na Uhum. verdade, bem difícil falar do futuro, né? Mas qual que é a previsão para Mark III, para C300 e se já tem em São Paulo rolando algumas locadoras, enfim, parceiros com a C500? A C500 Mark II já está disponível na Cinecan. Eles foram a primeira locadora, basicamente, que colocaram, né, pediram a câmera, porque eles são muito entusiastas, né? O Edson, o dono da Cinecan, ele é muito entusiasta de full frame, exatamente. Então, foi natural, basicamente, ser a primeira locadora daqui de São Paulo interessada na câmera, né? E foi a primeira a ter a câmera. Eles também têm a C700 full frame, e então eles já têm a câmera disponível. Outras locadoras, como a Armada Filmes lá de Curitiba, HDB Lock, Monster Can, já mostraram interesse também na C500 Mark II, mas eles queriam ver como que o mercado ia reagir, né? E a gente também começou a entregar a câmera só no começo do ano. A C300 Mark III não está disponível ainda, então ninguém tem a câmera, mas a previsão é que a entrega dela comece agora em julho. E a gente já tem alguns usuários que a gente pode falar que são owners e operators, né? Que são aquelas pessoas que têm a câmera e trabalham com ela em set de filmagem, que já adquiriram aqui no Brasil. Então isso é bem interessante porque é um mercado que com certeza a C300 Mark III e a C500 Mark II vão atender muito bem. E diversas locadoras já mostraram interesse também. A própria Monster que eu mostrei agora, falei da C500 Mark II, também mostraram interesse na C300 Mark III. A, a Papaya, teve a MR5, Mark Filmes também. Então, são câmeras que muito provavelmente vão ser disponíveis em abundância aí, aqui, especialmente aqui em São Paulo. A gente recebeu algumas perguntas aqui pelo Q&A. Deixa eu só. Okay. O Rodrigo Marques perguntou se o Premiere não tem plugin disponível. Rodrigo, na verdade o Premiere ele não precisa do plugin, ele tem o suporte nativo já, então você não precisa baixar um plugin. Ele é igual o DaVinci Resolve nesse sentido. Se você jogar um arquivo Cinema Raw Lite ou um arquivo XFABC, ele já vai identificar logo de cara, tá bom? Então você não precisa ter um plugin. O Avid, Media Composer, o Final Cut, eles precisam desse plugin. Aí o Clayton e o Rodrigo Botstein estão perguntando sobre os valores. Eu não tenho valores de locação, tá bom? Então eu não vou saber responder sobre locação especificamente. Sobre venda, a C300 Mark III está no valor de... É um branco agora, $12.000. E a C500 Mark II ela está no valor de $16.000 corpo, tá? Aí tem uns acessórios, que aí variam de $600 até $2.500. Especificamente falando, por que eu estou falando um valor em dólar? A operação da Canon de cinema, na divisão de cinema EOS e vídeo profissional no Brasil, é feita através de revendedores, de distribuidores autorizados. A Canon mesmo não vende esses equipamentos. Então a gente auxilia os revendedores, os distribuidores, e eles que fazem as cotações né, de acordo com a demanda, porque são produtos que têm um valor agregado maior mesmo. Então, se vocês quiserem saber mesmo os valores, a gente tem uma lista de revendas autorizadas no nosso site, no site da Canon, e nessa mesma lista tem as locadoras, então vocês podem pedir os valores de locação também, tá bom? Tem perguntas aí do Facebook? Não, daqui não temos. Então, aqui do Q&A eu acho que também não tem mais nenhuma.
E já reitero, acho que para todo mundo que participou aqui, que acho não, né? Toda essa apresentação que o Bruno mandou para a gente vai encaminhar para todos vocês esses PDFs e dúvidas posteriores que possam surgir, mandem para a gente também pode fazer essa troca. O Bruno está, acho que sempre, né, disponível para responder, para falar sobre esses produtos Canon e é isso. A gente espera poder usar esses equipamentos e testar em breve todas essas nossas tecnologias. Ah, e já estamos ansiosos para os nossos cursos, Bruno, de contar com essas câmeras, né? A C500 a gente pôde ver, né, acho Uhum. que em março, né? Já nem lembro mais quanto tempo. Foi naquele evento que rolou na Bucareste, 10 de março, 11 de março, não lembro exatamente a data agora também. Foi no comecinho de março. A gente levou a C500 Mark II e a Sumire Primes, algumas, né, que estavam no Brasil já. Então, é legal, né, esse negócio de ter um contato, ver a câmera pessoalmente, mas a gente faz o que dá nesse momento, né? Então, gente, é só agradecer mesmo, então. Eu vi aqui que o Alexandre mandou um agradecimento aqui também. Alexandre, obrigado por ter assistido, obrigado por ter enviado aquela dúvida logo no comecinho. Espero que eu tenha, né, ou tenha também solucionado sua questão. E deixar aqui meus agradecimentos para o Bucareste, a todo mundo que assistiu aí, tanto no Facebook quanto aqui no Zoom. E eu estou à disposição, tem os meus contatos no final da apresentação, né, que eu deixei lá. Mas ela vai também com os contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp. E é isso aí, né? Legal, Bruno. Aproveito e agradeço você novamente pela participação. Agradeço a Canon, né? Como disse no começo, a gente segue com essa parceria, segue nesse trabalho em conjunto e para as próximas semanas a gente vai ter, enfim, a gente já vai lançar uma agenda com outras atividades que vão rolar. Semana que vem a gente vai ter um ciclo de direção de fotografia. São 3 aulas com o Alziro Barbosa. Até quarta-feira a gente já manda toda essa programação. E legal, pessoal, a gente segue em contato e agradeço aí a presença de todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.